Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E hoje vou fazer um vídeo relacionado àqueles que se perdem. Vamos ler Provérbios, capítulo 24, versículo 17, que diz: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Salomão foi um grande homem. Deus esteve com ele, como com poucos nesta vida. Lamentavelmente, Salomão, no final da sua vida, afastou-se de Deus. E a pior coisa disso é que não há registro que ele tenha se consertado com Deus. Não há registro. Lá nos Heróis da Fé, no Novo Testamento, que se fala sobre os grandes homens do passado, Salomão não aparece. A única coisa que aparece nos dias de Jesus, o que é que foi? Salomão sendo citado pelas suas vestes e não pela sua vida piedosa. Assim, são muitos que começam bem e terminam muito mal. No mundo de hoje, morrem 12 milhões de pessoas por dia. É que as estatísticas dizem. É claro que eu nunca estive lá contando na cama de cada um que falece, mas é que as estatísticas dizem. E a palavra diz. Vou ler novamente. Livros que estão destinados à morte. Vejam só, meus irmãos. O meu site, por bondade de Deus, é visto por pessoas de muitas religiões, muitas doutrinas. Uns creem de uma forma, outros creem de outra. Mas aqui diz livra, quer dizer, comece a fazer alguma coisa. Livros que estão destinados à morte. E quem está destinado à morte? Todo aquele que está longe de Jesus, ele está destinado à morte. E como reverter este quadro? Jesus morreu por todos os homens. Ele não morreu só por uma classe. Ele morreu por todos os homens. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus na sua grande mensagem, antes de sair desta vida. O apóstolo Paulo, que foi o maior pregador, escritor, grande evangelista, grande ensinador, ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim. Em outras palavras, alguma coisa me acontecerá se eu não pregar o evangelho. Ai de mim! Pesava sobre ele uma responsabilidade, assim como pesa sobre mim, como pesa sobre você. Se 12 milhões de pessoas morrem por ano, você já imaginou a responsabilidade que a igreja tem em expandir a mensagem da cruz? Você já imaginou? E muitas vezes, o dinheiro sagrado que é dado para evangelização acaba sendo comprado, gasto em motocicletas de passeio, carros de passeio, iates, aviões. Há um pregador aqui na América que eles querem comprar um avião para ele, porque ele fica, coitadinho,
no aeroporto esperando o voo chegar. E o apóstolo Paulo, que era 1 milhão de vezes melhor do que eu e ele juntos, andava de pé. A última viagem do apóstolo Paulo durou 3 meses. E ele caminhou 1.300 quilômetros de pé. Não admira que ele tinha mensagem, porque ele caminhava e orava o tempo todo. 3 meses viajando, 3 meses orando. Levou a mensagem do Evangelho o mais longe possível. Agora, a pregação do Evangelho tornou-se uma moda. Uma coisa até interessante. Pessoas que não têm a menor chamada de Deus. Nunca se viu uma lágrima no olho dele, nunca. Nunca se viu ele lendo a Bíblia ou estudando um livro, ou mesmo se formando num seminário. Mas o pai morre e antes de morrer vai encaixando o filho dele lá e acha que está fazendo uma coisa muito boa para o seu filho. Está trazendo ao filho uma responsabilidade que ele não tem como arcar. Vocês entendem? O que é você ter que pegar um peso que não consegue? É o peso da chamada divina. A pessoa ter que encarar o ministério e não ter a chamada para isto. Claro, porque quem tem a chamada divina vai aos pés de Jesus e apresenta a situação. Senhor, estou sendo perseguido. Senhor, estou sem a mensagem. Senhor, eu preciso orar pelos enfermos e curá-los em teu nome. Ele tem aonde ir. Mas quem não tem a chamada divina, como é que ele fica? Ele fica convidando pregadores, como artistas, como animadores de auditório. E esta coisa de animador de auditório, eu vi pela primeira vez em 1955. E foi uma coisa muito simples, mas eu era menino e já notei que aquilo era uma esperteza. Sabe como é que era? Chegou um senhor na nossa igreja, não sei de onde ele veio, ele ainda era jovem. E aí existia uma música, um hino que a gente cantava que dizia: glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. E a igreja gostava muito de cantar. Então ele disse: olha, os homens vão dizer assim, glória a Deus, e as irmãs vão dizer amém, amém. Então, glória a Deus, e as irmãs, amém, amém. E eu olhei assim, eu já vi uma esperteza naquilo. Quantos anos eu tinha? 7 anos de idade, mas eu já percebi. Depois vieram os ex-padres contratados para pregar. Um desses eu sou obrigado a citar o nome. Chamava-se Dmitry Kiritch. Dmitry Kiritch estava pregando em Itajaí e disse, naquela área, Santa Catarina, e disse que haveria um transtorno da natureza que ia destruir de Itajaí até Blumenau. E muitos ficaram preocupados. Eu não fiquei preocupado nem um pouco, porque naquela época eu tinha 23 anos, era casado recentemente e eu confiava no futuro e confiava em Deus, que Deus não ia me desamparar. Naquela mesma época, ele disse que haveria um despertamento na terra tão grande, isso foi dito a mim particularmente. Ele falava russo, ele não falava português, mas nós tínhamos um pastor que traduzia. Ele disse assim, que Deus ia mandar, olhem só, o marido para o norte e a esposa para o sul, para pregar.
O casal ia se separar pela vontade de Deus. Olha que absurdo! Eu ouvi aquilo recém-casado, junto com a minha esposa perto de mim. Não acreditei. Sabe por quê? Deus pode chamar um casal e pode chamar 10 casais. Que tal ele chamar 10 casais, mandar 5 para o norte e 5 para o sul? Ou Deus não sabe fazer isto? Outra coisa. Isso faz 46 anos. Na época ele já devia ter 50, 60 anos. Ele disse que quando ele estivesse pregando em Jerusalém, Jesus Cristo iria arrebatar a igreja. Devido à idade dele avançada, e também a gente não ter mais notícias dele, ele era ex-padre, ex-frade, e essas coisas de igreja católica, né? Quando estivesse pregando em Jerusalém, Jesus ia arrebatar a igreja. Ele estava marcando a volta do Senhor Jesus para a igreja. Então, era só ficar de olho, né? Quando ele chegasse em Jerusalém, agora é. Essas revelações são tudo furadas. São tudo furadas. Por que eu falo assim? Olha só o que vou lhe dizer. 39 pessoas na Bíblia sonharam. 39. Tem gente que tem 40 sonhos num mês. E como é que ficam essas revelações? Fica muito mal, meus amados irmãos. Deus não se agrada disso. Nós temos que fazer o que o apóstolo Paulo disse, trabalhar dia e noite e pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Agora, os acontecimentos do mundo estão abalando os alicerces da sociedade. E eu estou tranquilo, estou muito feliz, porque estou preparando a minha vida para a minha última grande viagem desta vida. O passaporte desta grande viagem é o sangue de Jesus, se posso dizer de uma forma poética. Agradeço a todos os irmãos que têm posto comentários tão fortes que me ajudam a caminhar. Irmãos de uma qualidade excepcional que nunca pensei que encontraria em toda a minha vida. Esta madrugada, por engano, pensei estar ligando para a França e liguei para o Brasil e caiu na casa do irmão Antônio de Castro e sua esposa Cláudia. E eu pensei que estava falando com a França até o momento que ela disse: "Que horas é aí, pastor?" Na França seriam quase meio-dia. Eu disse: "Aqui são 4 da manhã." E ela disse: "Não, porque aqui é 1 hora de diferença." Aí que me percebi que estava falando com o Brasil e não com a França. Mas tive uma conversa muito proveitosa com o pessoal da casa. E eles ficaram felizes de eu ter ligado. E depois até a esposa me disse: "Pastor, o senhor ligou por providência divina." Então este vídeo dedico ao nosso irmão Antônio de Castro e sua esposa Cláudia, que tão bondosamente tem acompanhado os meus vídeos. Portanto, este vídeo é dedicado a este casal servo do Senhor Jesus. Também quero dizer que se você tem alguma tristeza no seu coração, alguma doença está afligindo o seu lar, ou o seu corpo,
ou a sua família, ou o seu trabalho. Nós vamos orar e a misericórdia do Senhor ajudará o necessitado. Nosso Deus e nosso Pai, te peço por aqueles irmãos que estão escrevendo para mim, pedindo orações em seu favor e em oração também pela sua família, Senhor. Por famílias que sofrem com desemprego, doenças, perseguições, com obreiros que não sabem mais o que fazer de tantas dificuldades que enfrentam. Portanto, Senhor Jesus, sê com aqueles que sofrem, sê com aqueles de contrito coração. Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, porque tu sempre ouves os teus servos. Amém e amém. Que o Senhor esteja contigo neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Lembrando que desejo em dobro, em outras palavras, Deus te dará em dobro tudo aquilo que me desejares. Muito obrigado a todos vocês que estão em alguma parte deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.